convidar os irmãos para abrirem para o livro do profeta Jonas. E nós vamos hoje para o capítulo 3, Jonas, capítulo 3. Nós vamos ter aqui, neste capítulo, o Deus falando mais uma vez com Jonas, certo? Então, Jonas, capítulo 3, nós vamos ler todo o capítulo e vamos procurar fazer a exposição do mesmo nesta manhã, para a honra e glória tão somente do nosso Deus. Dito está na palavra santa de Deus: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nenhum homem, nem animais, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clame fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhe faria, e não o fez. Amém? Que Deus aplique, irmãos, o texto que acabamos de ler em nossos corações, em nossas mentes e em nossas vidas, para a honra tão somente dele e nossa perfeita edificação. Esse capítulo começa com a mesma palavra do capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Só que aqui diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo. É interessante observarmos que veio a palavra do Senhor a Jonas, e Jonas fugiu da ordem do Senhor. Veio sobre Jonas a poderosa mão do Senhor, e aí nós não temos mais o Senhor falando com Jonas, mas nós temos Jonas falando com o Senhor, Jonas orando ao Senhor do ventre do grande peixe, do ventre do grande peixe. Vemos então Deus milagrosamente fazendo aquele peixe vomitá-lo, devolvê-lo à terra,
E aí, aqui nós vemos Deus falando novamente com Jonas. O capítulo 2 termina dizendo: "E falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca." Deus falou ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra seca. Esse texto traz uma informação interessante no que diz respeito ao controle de Deus sobre todas as coisas, inclusive até sobre os animais. Deus falou, o peixe obedeceu. Jonas sai de dentro do peixe, volta à terra seca e recebe de imediato um privilégio, o privilégio de novamente Deus falar com ele. E o que Deus fala com Jonas? Deus não vai mudar a ordem continua lá. As ordens de Deus, elas são imutáveis. As ordens de Deus são imutáveis. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Deus tinha uma mensagem ao povo de Nínive. E não era uma mensagem agradável, não era uma mensagem como pregam os pseudos crentes da teologia da prosperidade. Não era, vai lá e diz a Nínive que Nínive vai prosperar, não era essa a mensagem. A mensagem não era de coisas boas para Nínive. Deus não estava mandando Jonas dizer: olha, vocês têm acumulado muita maldade perante mim, mas vai ficar tudo bem. Não era essa a mensagem. A mensagem era uma mensagem dura. Era uma mensagem condenatória, como ficou bem claro na exposição do capítulo 1. Era uma mensagem dura. O que nós vamos ter de diferente neste capítulo 3 em relação ao primeiro é que Jonas agora obedece. Jonas obedece. Jonas prega. Jonas prega a palavra como Deus o mandou. Jonas prega a palavra como Deus o mandou. Muitas vezes, irmãos, nós crentes ficamos um tempo sem fazer aquilo que Deus manda. Nós não pregamos. Nós começamos a observar e ver a dureza do coração do homem e não pregamos, achando que Deus não é capaz de salvar. Temos de pregar porque Deus é capaz de salvar. No versículo 3, a Santa Palavra diz: "E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor." No capítulo 1, nós fizemos uma associação, um linkamento da ordem do versículo 2 do capítulo 1 com a grande comissão, com a ordem que Deus deu à igreja de ir por todo o mundo pregar o evangelho, de ensinar aquilo que Jesus mandou. E nós devemos continuar sempre atentos a esta ordem do Senhor de pregarmos o evangelho a todas as criaturas. Ele entrou em Nínive e pregou a palavra. Levantou-se Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Para você percorrer Nínive, você tinha de caminhar 3 dias. Mesmo caminhando lentamente, um ser humano caminhando 3 dias faz uma caminhada boa, né? Faz uma caminhada muito boa, não é? Acredito eu que camarada como John Lennon, que é forte fisicamente e alto, saindo aqui de manhãzinha, umas 4 horas da manhã, em direção a Campina Grande, acho que talvez antes de meio-dia ele esteja lá, né? Certo? Imagine só, uma cidade muito, muito grande, uma cidade grande. Alguém disse que Nínive era uma cidade excessivamente grande.
ela situava-se à margem oriental do rio Tigre, Daiane, na antiga Assíria. Agora veja porque a caminhada de 3 dias era interessante. Nínive era um amontoado de vilarejos ao longo do rio Tigre, ou seja, ela estava ladeando o rio, não era extensa, mas, digamos assim, seguindo a direção do rio. Aí você tira, por essa disposição geográfica da cidade, a caminhada de Jonas, seguindo as margens do rio como a cidade e pregando que aquela cidade seria subvertida, seria destruída. Hoje existe no lugar de Nínive uma cidade chamada Mosul e está no Iraque, certo? Está no Iraque. Uma informação interessante também a ser dita, que o povo que habitava Nínive eram os assírios. Os assírios, historicamente falando, são o povo mais violento em guerra, o povo mais cruel, os maiores inventores de tortura de toda a história foram esses habitantes de Nínive, o povo que habitou esse lugar. Era um povo odiado pelos judeus, certo? Era um povo odiado pelos seus inimigos, e os judeus eram inimigos de Nínive. Nínive era inimiga dos judeus, e tinha essa característica de serem violentos além da conta. Hoje, por exemplo, a gente escuta às vezes nas transmissões esportivas um jogador ou outro levando um cartão, e o pessoal diz que por força excessiva, né? Ou seja, os ninivitas eles eram excessivamente violentos, certo? Eram extremamente violentos. Versículo 4: E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, vocês têm 40 dias, daqui a 40 dias essa cidade vai ser destruída. Veja o tamanho da coragem de Jonas. Só um homem, dentro de uma cidade violenta, de uma cidade inimiga, de uma cidade inimiga de Deus, pregando que essa cidade seria destruída. O nosso comando é diferente. O nosso comando é: creia em Jesus como seu Salvador, que você será livre do inferno. A nossa mensagem, ela é de boas novas. A nossa mensagem, ela é de esperança. Creia e será salvo. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. A nossa mensagem é de salvação. A mensagem de Jonas era de destruição. Mas nós pregamos também sobre o inferno. Claro que nós pregamos sobre o inferno, mas nós não pregamos que ninguém vai para o inferno. Nós pregamos que as pessoas estão indo para o inferno e podem deixar de ir. Nós não pregamos condenação porque o homem já está condenado. Nós pregamos para que eles saiam da condenação. Tu está indo para o inferno e tu precisa de Jesus. Essa é a nossa mensagem. A nossa mensagem é: se tu continuar fazendo isso, tu vai para o inferno. Não é pelo predicado, é o sujeito que está condenado. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então, quando nós advertimos aos homens em relação ao inferno, nós os advertimos mostrando que eles estão indo para o inferno e que tem uma maneira de deixarem de ir para o inferno, que é recebendo Jesus como o único e todo suficiente Salvador. Quem tem o Filho tem a vida, quem crê no Filho de Deus tem a vida, quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Se permanece é porque já está. Mas a mensagem de Jonas era: ainda 40 dias e Nínive será subvertida.
Agora vamos olhar o impacto desta mensagem na vida dos ninivitas. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Os homens de Nínive creram em Deus. Aquelas pessoas converteram-se dos seus ídolos, converteram-se da sua maldade a Deus. Aqueles homens creram em Deus. Amados, o maior milagre é alguém crer em Deus. Nós vivemos em uma cultura em que todo mundo fala que crê em Deus, mas poucos conhecem verdadeiramente o Deus da Bíblia. E esses homens, eles creram em Deus. Creram na mensagem de Deus. Creram que estavam, sim, em uma contagem regressiva para a destruição. A mensagem impactou a cidade, impactou a todos os habitantes da cidade. Esses homens creram e a sua fé, ela foi demonstrada por suas obras. Samuel leu o capítulo 2 de Efésios, e lá em Efésios nós temos que a salvação não é por meio das obras, a salvação é por meio da fé, mas que as obras foram preparadas por Deus para que nós andássemos nelas. Esses homens, ao crerem em Deus, eles externaram a sua fé. A fé, irmãos, é algo invisível, nós não vemos a fé. Não tem como você ver sua fé, não tem como eu ver sua fé, mas nós vemos as evidências da fé. Ninguém, absolutamente ninguém, crê em Deus e a sua vida continua do mesmo jeito que era. Eu não estou aqui pregando a perfeição, que aqueles que creem em Jesus, eles são perfeitos. Ontem se falava aqui um irmão falava sobre uma visita que teve de alguém que disse que não pecava. Não é isso, não é isso. Mas ao crer em Deus, a fé é demonstrada. A fé que é invisível, ela é demonstrada. Os homens de Nínive creram em Deus. E quando eles creram em Deus, eles foram chegando em casa e foram proclamando jejum. E eles mudaram as suas vestes para uma vestimenta de humilhação. Vestiram-se de saco. Deixaram as suas vestes e vestiram-se de saco. É interessante, saco, quando se produz a matéria para a confecção de sacos, não se usa, saco não é feito de tecido de luxo. Saco é feito, quando se produz algo para ser feito sacos, para ser produzido sacos, não se faz com a mesma qualificação de um tecido que é para se fazer roupas, certo? E aqueles homens saíram das suas vestimentas e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Aqui nós temos um ensino muito interessante e que nós não podemos negligenciar, é que os menores, por exemplo, as crianças, os jovens, podem sim crer em Deus verdadeiramente e podem se submeterem às determinações escriturísticas mandadas por Deus. Houve uma conversão maciça, em massa. No versículo 6, e esta palavra chegou também ao rei.
E esta palavra chegou também ao rei de Nínive. E ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. O rei se despiu das vestimentas reais e agora, igual ao povo, estava vestido de saco. Veja o tamanho do impacto na vida desse rei. A mensagem de que ele teria ainda 40 dias e que ele entraria para a história como o rei que reinava sobre a cidade quando a mesma foi destruída. De imediato, ao ouvir a mensagem de Deus, ao ouvir a palavra que Deus mandara Jonas apregoar, aquele homem levanta-se do trono. E aquele homem tira de si as suas vestes, e aquele homem cobre-se de saco. E ainda mais, aquele homem senta-se sobre a cinza numa posição de humilhação. Essa cena mostra o quebrantar do coração. Para aquele homem não importava a posição de rei mais, não importava as suas vestes reais e não importava mais o trono, ele senta na cinza. Aqui, irmãos, a natureza humana foi completamente quebrada, foi completamente destruída. Houve arrependimento. Houve arrependimento. Esse rei está arrependido. Esse rei está humilhado perante o Senhor. E essa humilhação, ela não está lá apenas no secreto do seu coração. Não é uma fé perfeita no secreto do seu coração. É uma fé perfeitamente visível a partir das suas ações. As evidências da fé desse rei são vistas como no seu levantar-se do trono, no seu retirar das vestes e no seu cobrir-se de saco e no seu assentar-se humilhadamente sobre cinzas, mas não para aí. A ação, o impacto da conversão a Deus, o impacto do crer em Deus não para aí. E então ele vai fazer uma proclamação. E se fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de saco e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Esses versículos 3 a 7 ensinam-nos muita coisa. Esse rei agora está proclamando, ele está pregando um voltar-se completamente a Deus. Faz uma proclamação, faz um decreto proclamando os homens a estarem jejuando. A cidade parou, irmãos. Houve um parar da cidade.
parou, as atividades foram postas de lado e aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas famílias voltaram-se a uma única atividade: buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus. Amados, na nossa vida, nós passamos por muitos momentos. Nós passamos por momentos de tantas alegrias e muitas vezes nesses momentos de tantas alegrias nós nem lembramos de sermos gratos a Deus. Nós desfrutamos de muitos privilégios e bênçãos do Senhor aqui na terra e na grande maioria dessas vezes nós não estamos buscando corretamente ao Senhor, agradecendo corretamente ao Senhor, envolvidos completamente com o Senhor. Muitas vezes até nós acreditamos frações dessas bênçãos ao nosso próprio talento, ao suor do nosso rosto, a outros, e nós esquecemos de que todas as dádivas que recebemos vêm do Senhor. Mas nem só de bênçãos vivemos nós, nem só de bênçãos vivem os crentes aqui na terra. Algumas vezes nós somos atribulados, afligidos, perseguidos. Primeira Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 9. Nós estamos fazendo aqui um ponto de ligação, de comparação entre aquilo que aconteceu lá em Nínive com o nosso dia a dia, com a nossa relação pessoal com Deus. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Que Deus aplique em nosso coração o texto que acabamos de ler. No versículo 5, nós vamos pegar aí, depois da vírgula, outros vírgula, né? Aí tem, e sujeitai-vos, né? Aliás, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmãos, aquele rei podia ter tomado uma atitude: traz Jonas aqui e mata Jonas. Ele podia fazer isso? Ele tinha autoridade para isso. Ele não estaria cometendo um crime, ele estaria cometendo um pecado, mas não um crime. Ele podia julgar que Jonas era usando a linguagem moderna, né? Jonas estava disseminando
fake news, que a mensagem era de ódio. Ele podia fazer isso, não tinha problema nenhum para ele dizer: mata esse judeu. Judeus são nossos inimigos. É muito abuso esse judeu vir aqui dizer que esse Deus dele, que é inimigo dos nossos deuses, que ele vai nos destruir. Era uma atitude perfeitamente normal, a psicologia de um rei nesse período. Ele podia fazer isso. Ele tinha autoridade para fazer isso. Ele podia, irmãos, usar de soberba. Ele podia usar de soberba. Como qualquer um ser humano pode usar de soberba, não é? Ou nós vamos ignorar que algumas vezes também nós usamos de soberbas. O ser humano é soberbo. O rei podia ter usado de soberba. Agora, não tem como negar a soberba, como também não tem como negar a ação de Deus em relação à soberba. Veja o texto. Revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mas dá graça aos humildes. Deus resiste à minha soberba, mas Deus dá graça à minha humildade. Deus resiste à sua soberba, mas Deus dá graça à sua humildade. Deus resistiria à soberba do rei de Nínive? Sim, mas Deus deu graça à sua humildade. Aquele rei humilhou-se no saco e na cinza, e Deus deu graça. Deus deu graça àquele homem. Deus dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Vamos ver que o rei de Nínive, ele está humilhado. Ele está humilhado perante o Senhor. Ele não sabia, irmãos, desse preceito revelado aqui em 1 Pedro. Esse homem, esse rei de Nínive, ele não tinha uma relação pessoal com Deus antes desse momento. Ele não era um leitor da Bíblia. Ele não era um leitor, melhor dizendo, da lei de Moisés. Mas esse homem, ele passa a confiar nos atributos de Deus. Ele passa a confiar na bondade de Deus. E ele passa a ter esperança e apregoar a esperança. Versículo 8 diz: mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clame fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus? Quem sabe? Amados, nós trabalhamos com promessa concreta e esse homem, ele faz um decreto numa expectativa. Quem sabe? Quem sabe se vai acontecer assim? Hoje nós podemos olhar aqui na Bíblia, está escrito: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Irmãos, a história de Nínive mostra as evidências desse texto sendo cumprido lá. Aquele homem humilhou-se debaixo da potente mão de Deus, humilhou-se no saco e nas cinzas, e Deus ouviu o seu clamor. E Deus o exaltou para a honra e glória dele. Em todos os momentos da nossa vida, irmãos, nós precisamos aprender a nos humilharmos
debaixo da potente mão de Deus. No versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aquele homem não sabia desse texto? Mas ele mandou o seu povo se humilhar perante o Senhor. Aquele homem não sabia desse texto, mas ele disse: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Agora, nós que conhecemos esse texto, irmãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, que conhecemos a Bíblia, aí mesmo que não conheçamos, mas nós temos a palavra de Deus em nossa mão, então vamos ler. Vamos olhar o que a Bíblia diz e vamos aplicar o que a Bíblia diz ao nosso coração, ao nosso entendimento, à nossa vida. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Eu sei que Deus vai resistir à minha soberba, mas eu sei que Deus usará de graça para com a minha humildade. Humilhai-vos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Versículo 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. O diabo está querendo tragar, irmãos, todos nós e cada um de nós. Não existe um crente no mundo que não esteja sobre a constante vigilância do diabo, bramando como um leão querendo tragá-lo. Bramando como um leão querendo tragá-lo, querendo destruí-lo, querendo destruir sua vida, seu testemunho, seu serviço. O diabo trabalha direto. Eu vi uma vez uma mensagem onde se fala da história de uma senhora crente que tinha como característica não falar mal de ninguém. E aí, conversando com ela, alguém perguntou: irmã, e as irmãs aqui da igreja? São gente muito boa. E os irmãos? Pessoas maravilhosas. E o pastor, um excelente pastor. E os diáconos, irmãos muito amorosos, cuidadosos. E Deus? Deus é maravilhoso. E Jesus, meu Salvador. Mas, irmã, e o diabo? Aí o interlocutor achava que ela dizia: o diabo não presta, né? Aí ela disse: pense num bicho trabalhador, pense num cabra trabalhador, certo? Ou seja, não botou defeito, né? Disse que é trabalhador. E o diabo realmente ele trabalha para a destruição da nossa vida. O diabo trabalha para a destruição das igrejas de Cristo, para os salvos. Ele não vai tocar na nossa salvação, ele não pode tocar na nossa salvação, mas ele quer destruir o nosso testemunho. Ele quer destruir a nossa capacidade de servir. Irmãos, nós podemos ganhar outros para Cristo que vão ganhar outros. O trabalho de um crente é algo imensurável, não tem como mensurarmos o tamanho da obra que um único crente pode fazer na pregação do Evangelho. Primeiro, nós somos responsáveis pela continuidade da obra. A palavra de Deus diz: a esse glória na igreja, não é? Em todas as gerações. Então é como uma corrida, não tem aquela corrida do bastão, não é? Um entrega ao outro. Essa geração entrega essa igreja a uma outra geração, que vai entregar uma outra geração, que vai entregar uma outra geração. Mas se o diabo destrói essa geração, o que acontece? Não a entrega para a próxima geração. Agora vamos dizer: não, mas o diabo vai destruir só a minha vida. Pô, mas se todo mundo é só a minha vida. Eu digo: é só a minha vida. Aí Samuel diz: é só a minha vida. Aí William diz: é só a minha vida. Aí Fernando diz: é só a minha vida. E segue, para não citar o nome de todos que estão aqui. É só a minha vida. Se o diabo destrói só a minha vida, se o diabo destrói só a sua vida, ele acaba com a igreja.
Ele não vai chegar aqui e dar uma metralhada mais e matar todo mundo de uma vez. Não, vai destruindo. Eu vou destruir a vida do pastor, vou destruir a vida de Neto, vou destruir a vida de Beck, vou destruir a vida de William, vou destruir a vida de Giovanni, vou destruir a vida de Mazu, vou destruir. Ah, mas é só a minha vida. É só a minha vida. Irmãos, o diabo ele quer destruir. Ele é um adversário. Ele anda bramando como um leão. Ele levou Jonas à desobediência. Ele levou Jonas à desobediência. Era só a vida de Jonas, não era? Era só a vida de Jonas. Mas Deus levou Jonas de volta, e quando Jonas entrou na cidade que pregou, quantas pessoas foram alcançadas? Quantas pessoas foram alcançadas? E ainda hoje nós estamos sendo aqui alcançados com essa mensagem. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amados, aquele rei sentiu o poder da aflição da sua cidade ser destruída. Nós sofremos aflições diariamente. Agora, qual a resposta nós daremos às aflições? Nós iremos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, como fez aquele rei, como fez aquela cidade, ou nós iremos ser soberbos, dizer, é uma decisão pessoal, irmãos. Nós somos crentes, nós somos salvos e nós precisamos entender que todos os dias nós tomamos decisões e que as nossas decisões, por mais personalíssimas que sejam, elas não tocam tão somente a nós. Elas não tocam tão somente a nós. A decisão de Jonas não colocou só a vida dele em risco. A decisão de Jonas colocou a vida da tripulação do barco em risco, lembram? A decisão de Jonas colocou a vida de uma tripulação inteira em risco. A decisão de desobedecer, a decisão de entrar naquele navio, colocou toda a tripulação daquele navio em risco. A decisão de Jonas em não obedecer colocou a vida de toda aquela população de Nínive em risco. Deus salvou toda aquela população daquela grande cidade. Mas a atitude é só a minha vida, sou só eu, o diabo está só destruindo a mim. Nós precisamos atentar, irmãos, para esse detalhe, porque nós somos indivíduos, mas a nossa decisão de sermos soberbos e não humildes, a nossa decisão de não nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, a nossa decisão de achar que se o diabo vai me destruir, sou eu, é uma decisão soberba e egoísta. Nós estamos vendo que a decisão de Jonas de desobedecer colocou pessoas que não sabiam absolutamente de nada da relação dele com Deus em risco. E que essa decisão minha, sua, nossa, de desobedecer, coloca a vida de outras pessoas também em risco. Coloca a nossa vida em risco, coloca a vida da nossa família em risco, coloca a vida da igreja em risco, coloca a vida daqueles que deveriam ser alcançados pela igreja em risco, coloca aquelas igrejas que deveriam nascer a partir da igreja em risco. Quem sabe, versículo 9 do capítulo 3 de Jonas,
Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Meus amados irmãos, misericórdia quero. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Tem um texto em Efésios capítulo 2 que vem em mente agora e que cabe muito aqui. Efésios capítulo 2, versículo 4. Esse rei nunca tinha ouvido falar disso. Esse rei não estava ouvindo uma mensagem de misericórdia, estava ouvindo: essa cidade vai ser destruída em 40 dias. Era essa a mensagem. Essa cidade vai ser destruída em 40 dias. Era essa a mensagem. O versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Amados, Deus é rico em misericórdia. Não importa o carimbo declaratório, a misericórdia de Deus pode tocar. Aquela cidade estava condenada, mas Deus a salvou. Aquela cidade estava condenada, mas Deus a salvou. Deus é misericordioso. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Saibamos nós que Deus é misericordioso. Saibamos nós que Deus é misericordioso, mas que Deus não é complacente com o nosso pecado. Saibamos nós que Deus é misericordioso e que Deus usou de misericórdia com Jonas, mas Ele levou Jonas à correção. Ele levou Jonas à correção e Jonas, lá de dentro do ventre do peixe, demonstrou arrependimento. Esse rei e essa cidade demonstra arrependimento. A palavra de Deus mostra-nos que esse rei e que essa cidade mostram arrependimento. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Mas antes, olha a mensagem, versículo 8. E clame fortemente a Deus. E clame fortemente a Deus. Vamos ler todo o versículo. Mas aos homens e aos animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus. Clame a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Aquela era uma cidade que, para chegar ao alcançar a misericórdia do Senhor, deveria converter-se do caminho mau, deveria converter-se do seu mau caminho e da violência que havia em suas mãos. Irmãos, nós queremos a misericórdia do Senhor na nossa vida, nós queremos a misericórdia do Senhor na vida da nossa família, nós queremos a misericórdia do Senhor na vida das pessoas que são alvos do nosso evangelismo. Mas, irmãos, nós estamos dispostos a nos consertarmos. Efésios diz: levanta tu que dorme e Deus esclarecerá. Nós estamos dispostos a nos levantar de onde caímos. Nós estamos dispostos a nos levantar de onde caímos, convertidos dos nossos maus caminhos, das nossas violências. Nós estamos dispostos a dizer: Senhor, eis-me aqui, quebra-me, transforma-me, Senhor, no crente que o Senhor quer que eu seja. Senhor, eu quero te pedir que a minha vida seja para a glória do Senhor.
Deus vai usar de misericórdia. Deus é misericordioso. Deus irá nos levantar. Deus irá nos usar. Mas é necessário que haja, de fato, sincero arrependimento para a honra e glória de Deus. O versículo 10 diz: e Deus viu as obras deles, e Deus viu as obras deles, como se converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, lhes faria e não o fez. Deus se arrependeu, a Bíblia está dizendo aqui, ou seja, Deus não fez aquilo que o seu decreto mandara. Deus iria destruir a cidade em 40 dias e Deus não a destruiu. Deus não destruiu. Por que Deus não destruiu? Porque houve sincero arrependimento, houve sincero voltar-se a Deus, houve quebrantamento perfeito em seus corações para se converterem do seu mau caminho ao Deus vivo e verdadeiro. Então, meus queridos e muito amados irmãos, nós precisamos estarmos atentos à palavra santa do nosso Deus, para que haja em nós sempre o desejo mais profundo de nos convertermos ao Senhor. Mas pastor, nós não já somos crentes? Sim, somos crentes, mas nós precisamos continuamente corrigirmos a nossa relação com Deus. Nós precisamos constantemente nos colocarmos perante o Senhor, sendo sabedores de que o Senhor irá fazer a sua vontade perfeita em nossa vida. 1 Pedro capítulo 1. É disso que eu estou falando aqui, certo? De estarmos continuamente nos convertendo ao Senhor, ou seja, confessando os nossos pecados. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amados, não vamos guardar os nossos pecados como algo valioso. Não vamos guardar as nossas práticas erradas. Vamos buscar o perdão do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus viu as obras deles. Quando nós nos arrependemos e quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, nós restauramos a nossa comunhão com o Senhor. E nós estamos prontos para servi-lo para a honra e glória dele, pois Ele é capaz. Ele é capaz. Deus ouviu a oração desse rei, Deus viu o arrependimento dessa cidade, Deus viu que se converteram do seu mau caminho, e Deus usou para com eles de misericórdia, para a honra e glória tão somente dele. Amém? Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde.